Fala galerinha, aqui é o professor Tiago Lopes e hoje a gente vai falar sobre as evidências de que a Terra não é plana. Então bora pro vídeo! Fala galera, beleza? Pois é, gente, em pleno século XXI e muita gente voltou a acreditar em Terra plana. E essa aula veio para trazer evidências de que a Terra não tem nada de plana, né? Na verdade, ela é um geóide, é uma esfera imperfeita. Pois bem, gente, aí no slide vocês estão vendo uma imagem do planeta Terra. Existem várias disponíveis na internet, né, que são tiradas quase que diariamente pelos diversos satélites que estão em órbita do nosso planeta, tá? E existe também um mega satélite que a gente chama de Estação Espacial Internacional, onde até já foi um astronauta brasileiro, que foi o Marcos Pontes, esteve aí, gente, aí nesse mega satélite, onde é desenvolvida muitas pesquisas, mas o foco, gente, é que dá para ver a Terra daí, e como vocês estão vendo da imagem, ela não tem nada de plano. E a gente já sabia disso há muito tempo atrás, tá? Mas as imagens do nosso planeta, elas remontam a uma época chamada de Guerra Fria. Só relembrando, lembrando que é aula de ciências, né, não de história, mas vamos comentar um pouquinho sobre a Guerra Fria. A Guerra Fria, pessoal, foi uma disputa entre duas superpotências da época. De um lado estavam os Estados Unidos, do outro lado a União Soviética. E esses países disputavam muitas coisas. Como nossa disciplina de ciências, né, a gente vai falar sobre a famosa corrida espacial. Então, gente, na corrida espacial, quem saiu na frente foi a União Soviética, que conseguiu colocar em órbita o primeiro satélite, o Sputnik. Também conseguiu enviar outros satélites chamados Sputnik 2, 3, 4. E também foi a União Soviética responsável por enviar o primeiro ser humano para o espaço. Foi o astronauta Yuri Gagarin, que ele disse mais ou menos assim quando viu a Terra de lá do alto: nossa, a Terra é azul. Pois bem, pessoal, mas na nossa aula a gente vai trazer evidências de que a Terra não era plana para as pessoas que viviam na antiguidade. Isso mesmo. Então vamos começar pelos fenícios. Os fenícios, pessoal, basicamente eram povos que comercializavam bastante através do mar. Então eles tinham o costume de construir navios e vender seus produtos nos diferentes países em que eles visitavam e tinham algum tipo de comércio. Como vocês estão vendo aí na imagem do slide, né? É um navio que está se aproximando. E olha só como é que ele se aproxima. Você está vendo que o navio vai se revelando aos poucos, né, no horizonte. Então começa primeiro por uma bandeirinha, depois aparece a vela, depois aparece o casco do navio, até que dá para ver ele completamente inteiro quando ele está bem próximo da costa. E era assim que os fenícios viam os navios chegando. Se a Terra fosse plana, a imagem não seria essa. Na verdade, a imagem seria um navio bem pequenininho quando estivesse lá longe, e quando estivesse próximo é que veriam um navio do tamanho do que ele é, na verdade. Esse experimento dos fenícios você consegue fazer indo lá no porto de Cabedelo e observando os navios chegando lá no porto. Outro que também fez experimentos foi o Aristóteles. Você com certeza já deve ter ouvido falar nele, principalmente nas aulas de filosofia. Pois bem, o Aristóteles é uma pessoa muito famosa, né? O Aristóteles, ele observava os eclipses lunares. Por quê? Porque no eclipse lunar, se a gente observar aqui um esqueminha básico, o que é o eclipse lunar? É quando a sombra da Terra cobre a Lua. Isso mesmo. A Terra fica entre a Lua e o Sol. Todo mundo sabe que a Lua não emite luz, então ela não tem luz própria. Ela precisa ser iluminada pelo Sol e daí ela reflete essa luz para a gente. Mas quando a Terra fica entre ela e o Sol, ela ganha uma sombra que nem você viu no slide anterior. Deixa eu voltar ele aqui. Tá vendo? Tá vendo que a sombra da Terra está quase cobrindo a Lua? Pois bem, foi essa imagem que o Aristóteles viu e, como você também consegue perceber, a sombra da Terra não tem nada de plano, né? Mas continuando, galera.
Também tivemos a participação de um importante filósofo. O nome dele era Eratóstenes. Muito bem, o Eratóstenes era um grego e ele também fez experimentos. Ele confiou no Aristóteles, né, o seu conterrâneo, e para ele a Terra não era plana de jeito nenhum, era um geóide. Mas ele queria saber qual era o tamanho desse planeta. Então o que, que ele fez? Ele era um grego, mas que vivia lá em Alexandria, uma cidade do Egito, e ele resolveu fazer um experimento. Ele ouviu falar que numa cidade também do Egito, chamada Siena, hoje ela não tem mais esse nome, e nessa cidade de Siena, o pessoal dizia que quando dava meio-dia, na hora do almoço, as coisas não tinham sombras. E daí o Eratóstenes ficou bastante curioso. Ele foi ver com seus próprios olhos. Quando o sol estava a pino, ou seja, em cima da cabeça da gente, né? A gente diz que o sol está a pino quando ele está em cima da nossa cabeça. Ele percebeu que realmente os objetos praticamente não tinham sombra. E quando ele retornou para Alexandria e também foi olhar a sombra de um pilar, nas condições semelhantes a que ele observou lá em Siena, ele percebeu que esse pilar ele produzia sombra. Então ele pensou, poxa, por que será? E daí ele lembrou lá do Aristóteles, que eu tinha comentado com você, né, que ele aceitou as ideias do Aristóteles. Ele lembrou, o Aristóteles disse que a Terra era um geóide. Então eu consigo explicar por que, que essas sombras são diferentes. Olha aí a imagem, pessoal. Por causa da curvatura da Terra, os objetos vão ter sombras de tamanhos diferentes, tá? E a partir dessas sombras, o Eratóstenes conseguiu fazer os cálculos para tentar descobrir o raio da Terra. Ele chegou quase lá, ele bateu na trave, como você está vendo aí no slide, né? Então ele encontrou o valor de 6.109 quilômetros, mas na realidade a gente admite que o raio da Terra tem 6.371 quilômetros. Então, para a época do Eratóstenes, foi muito bem, hein? Então, galera, esse é um resuminho, viu, do nosso conteúdo para mostrar que a Terra não é isso aqui, gente. Terra não é plana. Vamos deixar essa história para lá, né, gente? Negócio de Terra plana, isso não é coisa de gente que gosta de ciência. E aí, gostou desse vídeo? Pessoal, quero aqui pedir a ajudinha de vocês. Estou começando o canal agora. Então, se possível, curta o vídeo se gostou, comente, compartilhe e principalmente se inscreva. Vou trazer aqui conteúdos bacanas que você vai gostar bastante, beleza? É uma promessa, promessa é dívida. Valeu, galera, muito obrigado, viu?